Flamengo inicia a caça ao X9 das escalações e jornalista afirma quem seria o X9. Será? A gente traz aqui também informações sobre o protesto no Ninho do Urubu. Teve pipocada lá no Ninho do Urubu, né? Vamos estar falando também sobre essa pressão em cima do Vitor Pereira, o PVC falando sobre questão de Jorge Jesus, né? Ekren Conor, né? Que é um jornalista lá de fora que está sempre trazendo informação do mercado da bola, falando também sobre a questão do JJ. A gente traz muita informação aqui para você agora no canal Paparazzo Rubro Negro com o oferecimento da Stake, né? S-T-A-K-E. A Stake é internacional, ela patrocina o UFC, também equipes como Watford e Everton na Inglaterra, né, na Premier League, e você aqui pode estar usufruindo de um grande negócio, uma grande promoção, né, com o código promocional Paparazzo RN, aqui na sua primeira, né, fez o cadastro, no primeiro jogo, logo você vai receber esse jogo seguro, né, mas tem que usar o código promocional Paparazzo RN. O primeiro jogo seguro é o seguinte: errou, recebeu de volta, joga de novo, beleza? É o que você tem aí na Stake, stake.com, até R$150. Lembrando que você tem Pix a partir de 50, né, depósito, e saque a partir de R$100 no Pix. Então, também tem outras formas aí de depósito que você vai encontrar na Stake. Eu vou começar aqui logo falando sobre essa questão de vazamentos, deixando claro que o vazamento realmente não é culpa, né? Antigamente eu tinha um pensamento diferente, hoje o vazamento não é culpa do jornalista. O jornalista, ele decide se ele solta ou não, se ele vaza ou não, né? Se ele vai publicar ou não aquilo ali. Eu quando é vazamento de escalação, eu prefiro deixar de lado. Muitos acabam postando. A minha repórter Isabelle Costa já publicou, então eu, Gabriel, tá? Eu não posto, né? Tem pessoas, por exemplo, que postam pensando assim, ó, esse aqui eu não vou prejudicar, tá? Já tá todo mundo sabendo, beleza. Agora, não tô aqui para julgar o jornalista. O grande problema é quem tá vazando de dentro do Ninho do Urubu, né? E o Euclides Flá postou uma informação aqui do Bruno Braz do UOL, falando o seguinte: começou ainda que de forma tímida uma busca de quem está vazando as escalações e outros assuntos do clube, né? Causou bastante intriga internamente o fato da escalação contra o Fluminense, que tinha mudanças significativas, ter vazado 9 horas antes do jogo, né? Então o jornalista trouxe essa informação. E aí hoje, né, o jornalista que trouxe, né, que traz muitos desses vazamentos de escalação, ele estava participando lá do programa na televisão e ele falou o seguinte, que ele não sabia qual era a escalação, mas que, até porque o Vitor Pereira estava segurando muito a escalação e que ele só saberia quando os jogadores soubessem. Rapaz, é de cair o queixo. É algum jogador insatisfeito com o Vitor Pereira, ou que não está trabalhando, que não está atuando. É algum jogador que está vazando? Cara, se ele não sabe porque os jogadores ainda não estão sabendo, supõe-se, né? Subentende-se que é um jogador que está passando. Que loucura, velho. Que loucura. A minha sugestão é a seguinte: para você cortar já da lista as possibilidades, saber quem é e quem não é. Você faz o técnico prepara quem são a lista dos que são os titulares, acha uma pessoa de confiança para fazer essa entrega avisar que o jogador é titular e avisa, eles ficam lá concentrados, avisa jogador por jogador, de repente até por mensagem de texto, jogador por jogador do time titular. Você não tem garantia que aquele jogador não vai comentar com o X9, mas você diminui a chance. Avisa jogador por jogador que ele vai estar no jogo. Os 11 vão receber essa mensagem que estão no jogo. Você já diminui a chance
se, por exemplo, os 11 titulares que foram comunicados, isso não vazar, você sabe que é um reserva. Aí você vai ter... o dia que esse reserva for titular e vazar, ou ele não vai vazar porque ele vai ficar com medo de ser pego, ou se ele vazar, ele é pego. Então você diminui a chance do vazamento e aumenta a chance de pegar, se for um jogador. E não deixa nem mesmo dirigente e nem comissão técnica um pouco mais afastada do já ia falar JJ, do Vitor Pereira, a comissão técnica um pouco mais que não tenha tanta necessidade de contato, não fica sabendo. É uma fórmula interessante. Você treina 3 times diferentes, né? Treina 3 situações diferentes para não ficar destreinado. É um absurdo a gente ter que passar por isso, né? É uma vergonha a gente ter que passar por isso. E isso é até o Flamengo ter um time, né, definido, ter os titulares praticamente definidos. Mas enquanto você pode surpreender, você tem que surpreender, e não vai ser por isso que um X9 vai ficar vazando e você não vai conseguir mais surpreender. É vergonhoso, né? Vergonhoso. A gente fica muito triste. Pô, cara, de verdade, me chateia muito ver esse tipo de coisa acontecer, porque você quer ver o bem do Flamengo, né? Quer o bem do Flamengo, e isso aí atrapalha demais. Passar para vocês que os sócios e conselheiros do Flamengo foram convocados para uma reunião no Salão Nobre da Gávea na próxima terça-feira às 18 horas. E a reunião é com o objetivo de criar pautas de cobranças e sugestões para serem discutidas ou simplesmente entregues ao presidente, para que realize medidas em caráter de urgência. Informação aí do Renan Moura. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a cobrança que começou, que amanhã deve ser na Gávea. Estão divulgando aí que vai ser na Gávea, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que rolou, né? Que a ESPN fez imagens dos torcedores do Flamengo jogando pipoca, né, na frente do Ninho do Urubu. Aqui, vou mostrar para vocês. Ó, clima tenso aí, os torcedores no Ninho do Urubu, ó. Ó, pipoca é pipoca, aí estão falando palavrão, cortaram ali o áudio, né? Mas os torcedores jogando pipoca, ó. Não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição. Ó, o Anjinho, viu o Anjinho ali? Os torcedores fora Brás, né? Teve muita coisa de fora Brás, fora Landim, fora Spindle. Então os torcedores, né, levando pipoca, né? Jogando pipoca ali, cantavam, né? Vitor Pereira, aqui tem aqui, acho que tem no TikTok aqui, se não me engano, os torcedores cantando música pro Vitor Pereira, inclusive, ó. Os torcedores jogando, então, pipoca, né? E cantando Vitor Pereira, seu pipoqueiro, tá no Flamengo só por causa de dinheiro. A galera tá revoltada, claro, né? Com a fase que o Flamengo atravessa, com esse momento aí terrível que o Flamengo atravessa. E é óbvio, né, que essas manifestações iam acontecer. A gente vai passar para vocês aqui que o Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro do jogo aí entre Flamengo e Vasco na próxima segunda-feira, às 21h10. Né? Então, Wagner do Nascimento Magalhães apita o jogo de ida da semifinal no Maracanã, na segunda-feira. O Barbieri também falou sobre a semifinal entre Flamengo e Vasco. E ele falou o seguinte: hoje tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que o início da temporada. Bacana a ideia, né? Que seja um grande espetáculo, e de minha parte quero sair vitorioso. Mas ele falando que o Flamengo os jogadores do Flamengo, né, terão mais respeito aí pelo Vasco, porque perderam aquela partida que poderiam ser campeões da Taça Guanabara. Vale lembrar que o Flamengo perdeu 2 oportunidades de ser campeão. Tivemos aqui também os comentaristas, colunistas, comentando se o Vitor Pereira deve ou não ser demitido. E aí, ó, o
O Danilo Lavieri. Não, o Flamengo não pode ser o time que troca de técnico a cada trimestre e ganhar milhões em multa, né? E gastar milhões em multa. A diretoria precisa ser mais profissional e dar suporte para o Vitor Pereira continuar o seu trabalho. O Juca Kfouri. Por 2 meses de trabalho, jamais. Deixem o homem trabalhar e se demitirem que saiam juntos o presidente do clube e o chefe do futebol, responsáveis pela contratação dele. Também o Perrone, né, falou que o VP não deve ser demitido agora, ele tem cometido muitos erros, mas é cedo para uma avaliação profunda sobre o seu trabalho. A demissão do português hoje faria o Flamengo voltar muitas casas no tabuleiro da temporada. O Renato Maurício Prado, se perder também o Carioca, sim, não terá mais clima para ficar. Não mostrou rigorosamente nada até agora. Com o mesmo tempo de trabalho, Vasco, que tem um elenco muito inferior, Barbieri já fez muito mais, provando que tempo não é problema. E segundo o jornalista Ekren Conor, o Flamengo está estudando aí a volta do Jorge Jesus ao comando do elenco. Tá? Essa informação não foi confirmada por fontes ligadas à diretoria do Flamengo, apesar dele ter publicado, ele publica muita coisa de mercado da bola, e que o Flamengo considera substituir o Vitor Pereira pelo Jorge Jesus, né? E que o contrato do Jorge Jesus se encerra no final do mês de maio, né? O treinador aí, então, que está com 68 anos, vai ter que decidir, segundo o Ekren Conor, por 3 possibilidades, né? Renovar lá, ele já deixou claro naquele áudio que ele não quer renovar lá, que ele quer sair do Frio, quer sair de lá, né? Seleção brasileira ou voltar para o Flamengo. E aí, gente, eu falo para vocês o seguinte, a CBF, né, o Jorge Nicola, ele publicou que Carlo Ancelotti teria aceitado a proposta e deve ser o técnico da seleção brasileira para o próximo ciclo de Copa do Mundo, né, que o italiano já teria chegado a um acordo verbal com a CBF. Se isso realmente for confirmado, uma opção a menos para Jorge Jesus, e ele quer voltar para cá, né? Ele quer voltar para cá. Então, se for confirmado, se a CBF realmente contratar outro técnico e o Jorge Jesus querendo sair da Turquia em maio, a chance do JJ vir para o Flamengo aumenta. O problema, gente, que eu já falei para vocês, você imaginar que o Jorge Jesus vai chegar em maio, junho, você tem que estar imaginando que vai dar tudo errado para o Flamengo. E dar tudo errado para o Flamengo seria o Flamengo mandar embora o Vitor Pereira depois de um início pífio de brasileiro, mal na Libertadores e mal na Copa do Brasil, que começam agora em abril. Então, gente, torcer para o ano do Flamengo ir por água abaixo, a gente, infelizmente, gostando ou não do Vitor Pereira, a gente tem que torcer agora que acerte, que vire a chave, que o Flamengo ganhe o Carioca e que comece a jogar bem. Parece impossível? Sim, nesse momento parece impossível. Mas não tem outra alternativa. E detalhe, a diretoria do Flamengo não quer contratar, eu já falei mais cedo, não quer contratar o Jorge Jesus, tá? Então, tivemos aí também outra informação aqui, o Gávea News publicou que a diretoria do Flamengo já está procurando um novo técnico, mas eles também estão usando como fonte o jornalista Ekren Conor, o Coluna do Fla também está usando como fonte o Ekren Conor. Então, gente, eu vou falar com vocês. Bastou a gente publicar aquele áudio do Jorge Jesus e outras pessoas começarem a falar do Jorge Jesus que surge essa notícia do Ekren Conor. Me desculpa, mas não traz nada novo, não tem nenhuma novidade no que ele trouxe, né? Vontade de Jorge Jesus voltar para o Brasil, ela existe, mas o Flamengo não está procurando. O Flamengo não está procurando o Jorge Jesus nesse momento, a não ser que o Flamengo pensasse em pagar a multa do treinador, e ele ainda tem Liga Europa. Então, gente, pensar na volta do Jorge Jesus agora é pensar em tudo dar errado até o meio do ano, e aí a gente está ferrado. Ou troca agora e escolhe um outro, você esquece o Jorge Jesus, já esquece agora o Jorge Jesus, ou troca hoje e você tem um mês mais ou menos para as competições que vão começar, ou você não troca mais. Ou você não troca mais, porque senão você está torcendo para dar errado. Tá certo? O PVC também falou o seguinte: você demite técnico quando você percebe que não vai cumprir os objetivos da temporada. Taça Guanabara é o objetivo do Flamengo na temporada? Não é. Então não é agora que você tem que olhar. O Flamengo não tem que ser refém o resto da vida do Jorge Jesus. O Jorge saiu do Flamengo e não aconteceu nada na vida dele.
perdeu ontem por 2-0 para o São Paulo e o Sevilha, que está caindo nas tabelas do Campeonato Espanhol. Não se trata disso. Trata-se de um clube que não sabe criar processo para contratar e demitir. Perfeito, demitir técnico. Contrata e demite pela pressão da Gávea. E outra coisa, PVC. Essa falácia, né, de que só o Jorge Jesus ganhou alguma coisa, ela não existe. O Jorge Jesus ganhou, teve um ano muito bom, o time jogou bem, realmente, até o final da temporada. O Flamengo foi campeão do Carioca, mas não era com o Jorge Jesus. Aí foi campeão do Brasileiro e da Libertadores, jogando muito bem no Brasileiro. E a final da Libertadores, uma virada muito para lá na raça e na mística do que jogar bem. O Flamengo jogou até melhor a final de 2021 contra o Palmeiras do que contra o Atlético Paranaense e contra agora em 2019 contra o River Plate. O Jorge Jesus teve também, óbvio que o time jogava muito. Foi o maior recorde da história do Campeonato Brasileiro. Beleza. Agora, a gente não pode esquecer que o Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Foi aos trancos e barrancos. Foi outro ano, não tem como analisar. Foi campeão brasileiro. Foi campeão carioca. Né? Foi campeão de Supercopa. A gente não pode esquecer que a gente teve o Dorival ganhando Copa do Brasil e Libertadores e tiraram o direito dele de disputar Mundial, Recopa e Supercopa. Então, gente, não foi só o Jorge Jesus que nos últimos 4 anos ganhou do Flamengo. Tivemos o Dorival e tivemos o Rogério Ceni, que também ganharam títulos importantes, inclusive, nacionais e internacionais. Então, de verdade, por mais que eu goste, seja amigo do Jorge Jesus, ele me mandou aquele áudio, mas eu tô sendo sincero com vocês. Pensar nele, nesse momento que só vem de maio para junho, é pensar no ano jogado fora do Flamengo. Olha, torcida do Flamengo sugere técnicos para a diretoria. O Gávea News publicou aqui. Aí não querem o Tite, óbvio, né? O que tem a melhor aceitação é o Jorge Jesus e outro é o Jorge Sampaoli, tá? Mas o Tite tem uma rejeição grande aí, né? Segundo matéria aqui, o Tite tem rejeição grande. A gente já falou aqui. Além disso, teve aquele problema com o Gabigol, que o Gabigol até deu uma zoada nele que teve aquele no trio elétrico do Flamengo, campeão da Libertadores, né? Então, eu acho que tem que tomar um cuidado redobrado, tá? Nesse momento, nessa decisão, se demite ou não. Eu acho que é perigoso, apesar de que eu não estou gostando do trabalho nesse momento, é perigoso para o Flamengo demitir o Vitor Pereira agora, além da multa altíssima, não tem condição. E você vai trazer quem? Vai resolver o quê? Consegue treinador bom para assumir agora? Não consegue? Vai fazer outra multa? Né? Vai se prender em outro treinador com outra multa sem saber se vai dar certo? Vai esperar o Jorge Jesus e vai perder tudo? Então eu deixo você aí para comentar, né, dar a sua opinião sobre isso. Eu estou falando de coração, né? Então a gente sabe que tá muito difícil esse momento do Flamengo e você, torcedor, participa aqui comentando. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana, né? Até porque vai ser um bom final de semana, porque o Flamengo não joga, né? O Flamengo só joga na segunda, então teremos um final de semana de paz. Graças a Deus, final de semana de paz, sem derrota do Flamengo. Graças a Deus. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!